E aí, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Moacir Moda, eu tenho 10 anos de programação e hoje eu sou líder técnico na Codivance. Aqui nesse canal você vai encontrar assuntos não técnicos sobre a nossa profissão tão técnica que é o desenvolvimento de software. Bom, não dá para falar de outra coisa a não ser do coronavírus, né? Tá todo mundo falando sobre isso e obviamente existe o porquê, né? Uma pandemia, os riscos aí são iminentes, né? Tanto o risco de saúde, de fato, quanto o risco de colapsar o nosso sistema de sociedade, digamos assim, né? Mas eu não quero falar exatamente sobre isso, né? Acho que o ponto é o seguinte, o coronavírus, ele trouxe uma situação caótica, né? Então se você olhar as bolsas, né? O mercado financeiro por todo mundo, a gente teve 5 circuit breakers, se eu não me engano, até agora. Uma volatilidade absurda, os preços despencando, depois subindo 10% no dia seguinte, depois caindo 15%, depois subindo 12%. Eu nunca vi alguma coisa assim, né? Eu acredito que seja uma das maiores crises por qual a gente está passando ao longo na história da humanidade. Meu ponto também não é falar sobre mercado financeiro, né? A ideia aqui é tentar traçar um paralelo entre as crises de uma maneira mais genérica e a nossa necessidade de evoluir a partir dessas crises, né? O coronavírus ele tem um poder de contágio muito grande, né? Muito exponencial. Então uma das medidas preventivas que, pelo menos no Brasil, aparentemente está sendo tomada é mandar a galera para casa, né? Então não sai de casa, não vai para a escola, as crianças, evitar o contato, né? Evitar as reuniões sociais, né? E para quem tem a capacidade, trabalhar via home office, né? Para muita gente isso está sendo novidade. Vai ser a primeira vez que o pessoal vai poder trabalhar de casa, né? E aí tem uma galera falando que, puta, eu vou estar de home office, agora eu vou poder botar séries em dia, ou então, ainda bem que eu tô de home office, eu vou poder dormir até mais tarde e tal, né? E aí por esse tipo de mentalidade você vê que é questionável se a galera como um todo sabe ou não trabalhar de home office, né? Mas enfim, pelo fato de ser a primeira vez de muita gente, né? A questão que fica é por que isso não foi implementado antes, né? A adoção do home office vem crescendo, a área de TI é meio que pioneira nisso, né? Mas se você comparar com o resto do mercado como um todo, a galera que adota o home office ainda é parte ínfima, né? Todo mundo. E por quê? Porque trabalhar via home office é trabalhoso, é custoso. Você precisa ser organizado, você precisa ser disciplinado, você precisa ter limites, você precisa ter um negócio chamado autogestão. A grande maioria das pessoas, como eu citei no começo, não possuem essas características. Acho que o brasileiro em especial. Existe um ditado, uma frase popular, né, que eu gosto muito, que é o seguinte: bons tempos criam homens frágeis criam tempos difíceis criam homens fortes e homens fortes criam bons tempos. É mais ou menos isso a frase, né? E o que a gente consegue aprender, né? Quais são as lições que a gente consegue extrair dessa frase? A primeira delas é que o mundo é um ciclo. O mundo vive em ciclo, né? Então não existe esse milagre de subir. No longo prazo sobe, mas se você olhar no curto prazo, vai fazer isso aqui, né? Vai subindo, fazendo uma curva, porque o mundo é cíclico. Isso significa que nós vamos passar pelo coronavírus, tudo vai se resolver. Obviamente haverão algumas consequências, a gente torce para que sejam as mínimas possíveis, mas a humanidade vai sobreviver. O segundo ponto é que homens frágeis criam tempos difíceis. O que isso quer dizer, né? Se a gente pegar o vídeo do Taleb que eu postei há 2 semanas atrás, ele falava sobre os eventos extremos, sobre a nossa antifragilidade. Obviamente não dá para você prever que um coronavírus irá acontecer. Mas se você olha a história, você consegue prever que alguma catástrofe irá acontecer. E quando você pega essas catástrofes e começa a entender como agir perante essas catástrofes, seja uma epidemia de um vírus, seja um ataque terrorista, seja um furacão, seja um terremoto, enfim, são várias ao longo da história. Se você olhar,
existe mais ou menos um modus operandi semelhante. Esse modus operandi, a gente consegue se preparar para ele. Então, voltando ao lance do trabalho remoto. Se você é uma pessoa disciplinada, organizada, com autogestão, que sabe lidar e trabalhar em home office, você vai tirar esse período de letra. Você vai conseguir gerar valor de dentro da sua casa. Agora, se você não é esse tipo de pessoa, o que vai acontecer é que provavelmente você vai ficar no sofá, no Netflix e não vai trabalhar e vai paralisar. Quando a vida voltar ao normal, duas coisas podem acontecer. A primeira, o seu chefe olhar para você e falar assim, bom, quando eu precisava de você, você não esteve comigo e então agora eu vou te demitir. E aí te demite. A segunda e a mais provável é que não vai acontecer nada. Só que, como a gente viu antes, o mundo é cíclico. Então não vai acontecer nada com você hoje. Mas mais para frente vai ter outra crise. E aí se você não aprender a lidar com isso, no médio e longo prazo, você roda. Vamos tentar dificultar um pouco mais a situação. Imagina que seu chefe chega e coloca a corda no seu pescoço e fala assim, olha, ou você gera valor de casa ou eu vou te mandar embora. Aí você vai precisar se coçar. Se ficar pior ainda, você precisa daquele salário porque, sei lá, você tem um familiar que toma um remédio muito caro e você precisa daquele remédio. Cara, nessa situação você não tem alternativa, você vai aprender a trabalhar de home office. Agora, se você tem essa capacidade e você vai aprender numa situação extrema, por que você não aprende agora? Por que você não usa essa chance, esse revés, como uma oportunidade para você desenvolver uma nova habilidade? Para você exercitar sua disciplina, para você exercitar a sua autogestão, para você exercitar a sua organização. Por que eu estou falando isso, né? Quais são as minhas reflexões sobre esses assuntos? Nós somos filhos de uma geração molenga, frágeis. Se você pegar, o mundo avançou muito. O mundo hoje em dia ele é muito melhor do que há 100, 200 anos atrás. A gente saiu, acho que há 200 anos atrás, se eu não me engano, a gente tinha 90% da população mundial vivendo em extrema pobreza. Hoje em dia a gente tem 10%. É um avanço assim absurdo e isso é muito bom. Só que o revés disso é que nós estamos nos tornando frágeis. E aí quando acontece uma merda, a gente corre pro guarda-chuva do mais forte. Seja a gente não conseguir pagar um empréstimo, por exemplo, e pedir dinheiro para os nossos pais, ou seja o Fed injetar trilhões na economia. A questão é, e quando não tiver para onde correr? Esse é o problema. Pode ser que sempre tenha para onde correr. E eu torço muito para que seja assim. Mas, e se não for? Tem um outro ditado que fala, espere pelo melhor, mas prepare-se para o pior. Essa é a parada. E aqui a coisa é meio matemática, porque se você se manter preparado para o pior, o que vai acontecer é o seguinte, se acontecer o pior, você está preparado, e se não acontecer o pior, você vai ser sempre uma versão melhor de você mesmo, dia após dia. Isso vai fazer você atingir novos patamares. Você entendeu? Então, o que eu reflito de tudo isso, né? Cara, você tem que ser mais forte, você tem que ser mais forte fisicamente, você tem que ser mais forte mentalmente, você tem que ser mais forte socialmente, você tem que ser mais forte financeiramente e você tem que ser mais forte intelectualmente. Sempre. Você tem que estar sempre evoluindo. E quando você estiver evoluindo, as coisas vão melhorar. Bom, o que você acha da minha opinião? Você acha que faz sentido? Você concorda? Você discorda? Por favor, deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero ouvir sua opinião, quero ouvir o que você tem para falar, tá bom? Me siga nas redes sociais, @MoacirModa, dá o like nesse vídeo, curte, compartilha, manda para aquele seu amigo que não tá nem aí, que tá perdido no mundo. Manda esse vídeo para ele, vê se ele dá uma acordada. Se você quiser debater com mais profundidade esse assunto, entra no nosso grupo lá no Telegram, bit.ly/galera-python-pro, é onde a gente discute os temas que eu abordo aqui no canal, que a gente aborda lá no nosso podcast DevPro. Tá bom? Bom, por hoje é só. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima e tchau, tchau.